Justiça pela fé. Nesta feita estaremos abordando a questão envolvendo a tentação. Já falamos sobre a palavra, falamos em nossas considerações anteriores sobre o pecado e vimos que o pecado ele subdivide-se em dois aspectos, sendo o primeiro o afastamento de Deus, que consequentemente leva à transgressão da sua lei. E o que é a sua lei? É a sua palavra. Aquilo que Deus declara, aquilo que Deus determina, enfim, aquilo que Deus estabelece é lei, porque a sua palavra é infalível, a sua palavra é inspirada, a sua palavra é inerrável. Todos esses aspectos que nós estamos explorando no contexto do tema justiça pela fé são extremamente importantes, porque é desta compreensão que vai advir aquela noção real da nossa condição, do que está ao nosso alcance e daquilo que somos capazes de ser e fazer. Bom, tentação não é pecado. Tentação é instigação ao pecado. E claro que por detrás de toda tentação está o tentador. Compreende? Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, nós lemos: Deus fez o homem justo e reto, mas ele buscou muitas invenções. Exploremos a condição do homem antes do pecado e então depois do pecado. Antes do pecado, o homem tem uma dupla condição. A primeira, ele está espiritualmente conectado com o céu e, portanto, usufrui da presença divina. E, do outro lado, ele tem uma disposição santa, a sua carne, as suas faculdades superiores, inferiores e inferiores. Enfim, o homem em si, ele é perfeito. Com o pecado, esta condição muda. O que muda? No aspecto espiritual, ele está agora desconectado, não possui mais viva ligação com Deus, consequentemente também não usufrui mais da sua presença. E quanto à sua disposição física, ele agora vai passar a ter uma natureza pecaminosa junto a fraquezas inocentes. Percebe a mudança? Quando Eva afasta-se de Deus, representado pela presença de seu marido, como nós explicamos no vídeo anterior, veja, esse afastamento não constitui-se uma ruptura com Deus, mas o que constitui-se num perigo e que de fato resultou numa desgraça. Porque o afastamento de Deus induz a pessoa a o campo da tentação e, consequentemente, a queda. E foi o que ocorreu. Veja, Eva foi enganada, Adão não. Mas isso é questões para outras situações. O fato é que o afastamento deu lugar à transgressão que o que culminou com o rompimento. Por isso então que muda a condição do homem com a sua queda. Compreende? Agora, a condição do homem, bom, a sua natureza pecaminosa tem que ver com suas inclinações, com suas tendências, com suas propensões ao pecado, que não é pecado, é agora a condição de sua natureza, que poderá dar lugar à concupiscência, a desejos ilícitos, imorais, a imaginações promíscuas, enfim, poderá dar lugar
tá? Deturpando, deteriorando, corrompendo mais ainda, por de fato, esta condição. Então existem aí estágios. É um estudo maravilhoso, é um tema tremendo, que eu busco resumir em, no máximo, 15 minutos, para, claro, ajudá-los a, de alguma forma, entender e levá-los também a examinar, né? E buscar esta espiritualidade, porque é o Espírito que instrui. Não sei se vocês estão percebendo os anjos subindo e descendo ao redor de vocês aí. Sim. O óleo está sendo trazido. Os anjos estão fazendo o trabalho. Precisamos estar abertos, sensíveis, acessíveis. Já as fraquezas inocentes têm que ver com a fome, sede, cansaço. O fato é que tanto a natureza pecaminosa quanto as fraquezas inocentes englobam apetites e paixões que em si não são pecado. São lícitos, mas que é desgovernado, e agora por conta da condição do homem em sua a situação de queda, as faculdades inferiores já não estão mais naquela condição de serem perfeitamente controladas pelas faculdades superiores. E é então por isso que a sua condição mudou. Bom, nós lemos em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a transgressão ocasionou o rompimento que levou o ser humano a desconectar-se de Deus, a perder a glória da sua presença, que nossos pais usufruíam no Éden, sem nenhum problema. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá. Provérbios 5:22. Está preso, está amarrado, está detido. E caso não seja algo feito, ele morrerá. Então o Senhor Jeová Deus abordou a Caim: por que estás furioso? Por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Percebe? O tentador está ali, instigando ao pecado. Ele está ali à espreita, né? Claro, o objetivo é destruir. Jesus falou que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas o que cabia a Caim? Vencê-lo. Eva caiu pelo apetite e Caim pela paixão. Observem. Observem. Que em si não é pecado, mas que pode levar, dado aos excessos, ao pecado. Entende? Caim foi tomado por uma paixão tão grande, misturada agora então com raiva, com ódio, com inveja, com toda sorte de sentimento carnal, que o quê? Cedeu à tentação e culminou com o pecado. Matou o seu irmão Abel, que estava na mesma condição que ele. Mas o quê? Que, de alguma forma, pela fé, no provimento que Deus havia propiciado, se conectava espiritualmente com Deus, buscava andar na sua presença e resistia à sua condição diante da tentação. Percebem que coisa maravilhosa, como tudo vai se encaixando? Prossigamos. Em Tiago 1, 14 e 15 nós lemos: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Está aí. Então, quer dizer, nós, no estágio que nós já estamos, a concupiscência já tomou conta de nossas inclinações, de nossas tendências, enfim, de nossas propensões. O fato é que
é que por causa dessa desconexão, é inevitável que a gente não peque. Aí você tem o quê? Você tem o fator envolvendo a hereditariedade, e ainda você tem o fator envolvendo o, o, os pecados adquiridos. Então nós temos de um lado os pecados hereditários e os pecados adquiridos. Hereditário que tem que ver com seus antepassados e os adquiridos que tem que ver com o tempo presente, porque Satanás reformula as suas tentações a cada geração, a cada época, a cada cenário. Olha, é incrível. Todavia, o que? Sendo tentado, tentação exterior, aliado à nossa concupiscência interior, que por causa da escravidão, então, que fecha-se o cenário, dá-se a luz ao pecado, e o pecado concebido gera a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. É por isso que é impossível um homem carnal obedecer uma lei espiritual. Agora, pode um homem espiritual obedecer uma lei espiritual? Bom, isso é o que vamos ver. Desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos, 2 Timóteo 2,26. O texto anterior, Romanos 7,14. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, disse Jesus em João 8,34. Agora, qual a diferença de Jesus para nós? Mateus 1,20. Porque o que nele está gerado é do Espírito Santo. Veja, Cristo assumiu uma carne pecaminosa junto às fraquezas inocentes, porém não desconectado de Deus. Não aquém da presença de seu Pai, porque ele foi gerado do Espírito Santo. Simples assim. Por isso que ele pôde o quê? Vencer o pecado na carne do pecado. Veja, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. O que foi que Cristo triunfou em si mesmo? Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:3-4. Cristo venceu em si mesmo, ou seja, na fraqueza da carne, na enfermidade da carne, na semelhança da carne do pecado. Ele arrostou a carne pecaminosa e as fraquezas inocentes, mas não a separação de Deus, porque ele foi gerado do Espírito. Condenou, sufocou. Satanás tentou, o inimigo trabalhou, fez por onde. Mas o que? Ele resistiu, ele o que? Manteve o controle, ele sufocou até a cruz. E quando chegou lá, ele o que? Matou, destruiu, venceu. Para que o quê? Para que essa mesma justiça agora se cumprisse em nós, que não andamos na carne, mas agora vivemos no Espírito. De que maneira? De que maneira? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago 1,18. De que maneira? Sendo gerados pela palavra, mediante o novo nascimento. Não é maravilhoso? Por isso que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. O espírito de vida que Cristo traz, ele nos reconecta com Deus, nos capacita agora a, igualmente, a vencer as fraquezas, ou seja, abrir mão dos pecados adquiridos e controlar os pecados hereditários, ou seja, as tendências. Bom, é maravilhoso, tá? Então, eis aí, podemos vencer como Cristo venceu, entendendo o Evangelho, o poder da palavra, citando a palavra. Compreendem? Batizados nele, por ele. Por isso que o batismo é no nome de Jesus, que é tema para outra ocasião também. Tudo é nele. Nele morremos, ressuscitamos, enfim, vencemos. Até
Até nosso próximo estudo. Deus abençoe.